Olá pessoal, tudo jóia? Vamos começar aqui o nosso webinar então sobre o Mautic 2.14. Saiu aí faz pouco mais de uma semana, já vinha com o beta, né? Que tava bem estável, que eu utilizei o beta por um tempo e quase não teve mudança da versão beta para a versão estável, né? Essa versão 2.14, ela marca o início do fim, né, desse Mautic 2.14, da série 2 do Mautic, né, essa série que começa a série pré-3.0, né, hoje saiu ali no GitHub a versão 2.15, né, que vai até a 2.14.1, depois vai até a 2.15, e aí, segundo ali a equipe do Core ali, de desenvolvimento, vai se encerrar mesmo aí essa série 2 do Mautic, né? E aí começa a montar mesmo ali de tudo do zero de novo a versão 3. Essa versão 3, ela promete mudar bastante alguns itens, mudar o esquema de crons, né? Essa versão 2 já mudou bastante também. E é interessante você ver esse caminho que o Mautic está seguindo, né? De não continuar seguir essa linha do 2, que para quem usa o Mautic há muito tempo, né, a versão 1 do Mautic era sofrível, né? A versão 2 mudou da água para o vinho, realmente amadureceu, né? E a versão 2 acho que tem um ano e meio. E de um ano e meio para cá o Mautic cresceu muito, cresceu tanto que é melhor fazer uma versão 3 já o que o mercado hoje pede também, né, de um software de automação de marketing, de e-mail marketing e outras atribuições que a gente pode dar aqui para o Mautic, né? E é interessante você ver que eles estão de olho nisso, né? E eles vão seguir essa linha, né? Agora no sábado, o David vem aqui para o Brasil, para o Automation Day. Ele vai falar bastante também sobre o Mautic 3, né? E é interessante, e um pouco sobre o futuro do Mautic, né? É interessante a gente olhar quem utiliza o Mautic, né? O que que ele, que é ele que dita ali o caminho, né, das coisas, né? O que que ele pensa também sobre a automação, sobre como como o Mautic vai poder atender ainda mais esse mercado de quem tem poucos leads e quer ter uma automação de marketing mais enxuta e também com um custo-benefício bom, e para quem tem milhões de contatos e quer ter um controle muito maior sobre tudo que acontece também ali na ferramenta, né? Quando você usa uma plataforma de uma SaaS da vida aí, você não tem muito controle sobre o que acontece ali, você não tem muito acesso, você às vezes não pode nem interferir no andamento das coisas, né? Com o Mautic, por ele ser open source, você tem acesso ao banco, tem acesso ao SMTP, você pode escolher o SMTP, você pode escolher uma integração, você pode montar a sua, você pode usar o Zapier, né? Então, quando você está muito pequeno ou quando você está muito grande, o Mautic consegue atender perfeitamente esses dois cenários, né? E o Mautic 3 também vem para atender a turma do meio, né? Aquela turma que não está nem muito grande nem muito pequeno e tem aquele perfil que a gente vê muito, o de integração, né? A gente tem cliente aqui, por exemplo, que tem 5, 6 integrações no Mautic, mas a grande maioria não tem nenhum, né? Então, a gente tem muito esse mercado, né? De você usa a ferramenta no que ela te oferece 100%, ou você tem o perfil de querer pegar tudo aquilo ainda e estender com mais recursos ainda, né? O Mautic 3 vai ser bem mais extensível do que é o Mautic 2, né? Permitindo que você crie plugins, crie integrações, modifique tela, modifique o próprio comportamento da ferramenta, coisa que hoje no 2 é bem difícil de fazer, né? A gente não vê muitos plugins nesse sentido do Mautic justamente por isso. Então essa versão 2.14, ela marca esse começo do fim, né? Ela demorou 3 meses para sair, foi a versão mais longa do Mautic de desenvolvimento, teve 4 remarcações de data de release, até que enfim surgiu a versão beta, uma semana depois saiu essa versão agora aqui, que é a stable, né? A 14.1 ainda não tem data de lançamento e a 15 também não. Essa versão 14, pessoal, ela marca a adição de alguns pequenos itens aqui no Mautic que já há muito tempo fazia falta, né? E também de melhorias internas que também fazia muito tempo que estavam pendentes no Mautic. Eu vou começar aqui pela, pelo segmento, né? Uma das principais aqui nos segmentos do Mautic, que é a possibilidade de eu poder filtrar os contatos por UTM,
né, nativamente. Antes você podia fazer ali uma gambiarra e fazer uma consultinha ali na URL visitada, né, pegando a palavrinha UTM e tudo, mas era complicado, né? É bom você ter o recurso oficialmente na ferramenta, né? Você evitar de fazer gambiarra, né? A gambiarra ela é boa quando ela funciona. Quando dá problema, aí é complicado, né? Então agora, nativamente, a gente vai poder utilizar aí é, o filtro de segmento das UTMs do Mautic, né? Então, quando você montar um formulário, lá no formulário tem uma ação que é gravar as UTMs, né? Então, assim que o seu lead preencher ali o formulário, ele vai gravar. E também quando ele visitar uma página, e essa página, seja de um blog parceiro, seja do Facebook, e você marcou a URL com a UTM, o Mautic também grava, né, nesse contato, essa UTM, né? É bem interessante, eu gosto muito de usar a UTM para poder medir aí a, a origem dos contatos, né? Entender de onde estão vindo as pessoas. Às vezes você recebe 10 leads num dia, mas é bom você entender de onde que vieram aqueles 10 leads, né? E com os UTMs vai ser muito mais fácil de você fazer isso, né? Aqui ainda em segmentos, né? Eles melhoraram muito o modo internamente como um segmento ele funciona, né? Então, aqui em termos de programação, é, esse segmento aí, essa consulta que é feita no banco de dados, ela era uma consulta que ela gerava cada vez mais consultas. Então, um processamento de segmento no Mautic, para cada lead, eram geradas outras 6 consultas. Então, se você tinha 1000 contatos, você tinha 6.000 consultas no banco de dados. Era muito demorada essa consulta, era muito lenta às vezes, né? Então, quanto maior fosse a sua base, você tinha que ficar ali otimizando o banco para lidar com um número enorme de consultas SQL no banco. Nessa versão 14, eles mudaram totalmente o modo como as campanhas são executadas e também como os segmentos são atualizados. Então, a gente ganhou muito desempenho, né? Se você for ver ali no próprio Mautic, como que ele trabalha ali, né, na hora que você roda um segmento, atualiza o segmento, você passa por 30, 40 segmentos em menos de um minuto, né, e aqui na parte que a gente monitora, né, o tempo de execução do segmento. Então você via que às vezes demorava 6 minutos, agora demora 2, né? Teve uma redução muito grande aí de tempo de execução de segmento de campanha no Mautic, né? E é interessante isso, né? Você perceber que eles estão olhando para otimização também, né? Aqui, pessoal, nas datas, é, qualquer campo data do Mautic, eu posso usar ali, né, as datas relativas, né? Então, por exemplo, todos os leads que foram identificados hoje, né? Eu posso escrever a palavra hoje, ele pega o dia corrente, né? Também teve uma série de melhorias aqui nesses parâmetros, né? Então, hoje, ontem, amanhã, mais um dia, menos 10 dias, né? Você pode usar vários parâmetros. No caso, hoje, amanhã e ontem em português, parâmetros com número tem que ser em inglês, né? Então, se eu quero pegar, por exemplo, contatos que foram identificados nos últimos 15 dias, eu tenho que usar maior ou igual menos 15 dias, né? Menos 15 days aqui, ó. Ele vai pegar todos os contatos que foram identificados nos últimos 15 dias. Essas consultas também com data, mudou lá a função que faz a verificação da data. Então, quem utilizava, por exemplo, o Mautic em alguns idiomas, e aqui no Brasil, como é um país grande, né, tem fuso horário, dava problema, né? Então, agora não, eles corrigiram uma série usaram novas funções ou novos métodos para poder fazer essas verificações de dados no Mautic também. Outro ponto interessante é que campos numéricos do Mautic, e principalmente esses campos que não são campos, são atributos muito valorados, né? Por exemplo, os dispositivos, as tags, segmentos, né? Agora o Mautic passou a utilizar índice nessas consultas. Até então não usava, né? A gente tinha que manualmente lá, aqui no nosso banco, a gente coloca muito índice manualmente, né? Agora, uma série desses índices já vem padrão no Mautic. Então, vocês também vão notar uma melhora de tempo aí na execução desses segmentos que utilizam muitas tags. Você coloca um segmento que usa 5 tags, por exemplo. Então, você pega um contato, ele vai fazer uma pesquisa na tabelinha de tags, toda vez, né? Toda vez ele pega e vai fazer duas, três consultas. Agora, com o índice aí nessas consultas, ficou bem mais rápido, bem mais fácil de trabalhar, né? Tanto a gente que trabalha com banco de dados, né? Ficou bem melhor para a gente poder segmentar os contatos. E
Enfim, né? Outro ponto interessante que o Mautic corrigiu aí aqui nessa versão 14 foi essas URLs aqui, que são URLs de e-mail, elas estão bem mais assertivas agora. Pra quem não sabe, vamos supor, você quer pegar o visitante que visitou a homepage do seu site, né? Mas você pode colocar aqui, por exemplo, ó, quem visitou a homepage do seu site, mas que veio de um e-mail. Você não precisa nem especificar qual é o e-mail, mas é interessante você entender, né, que acessou a página de uma landing page, ou de um e-mail, ou é um redirecionamento, ou seja, não tem o referrer, né? Então, eles melhoraram muito essas segmentações aqui, que eram segmentações bem problemáticas, né? Elas praticamente não funcionavam em versões anteriores do Mautic, né? De tantos problemas que tinham. Então, eles realmente olharam com carinho ali no segmento, nas campanhas, nos formulários, e foram corrigindo uma série de parâmetros que eram bem problemáticos ali, né? Na, nas URLs, né? Aqui também, no número de visitas, né? Também teve uma correção boa, porque ele não somava mais do que 10. Não sei por quê. Então, se a pessoa visitou 30 vezes a sua URL, ele nunca pegava. Ele só pegava até 10. Né? Então, também corrigiram uma série de pequenos bugs, até alguns bugs bem bizarros ali, né? Que eles foram corrigindo aqui com o tempo. Então, na parte de segmento, basicamente são essas parâmetros de UTM, né? Que realmente estava faltando. Né, e eu, particularmente, sentia muito falta disso, porque eu uso muito. Né, eu uso muito o Google Analytics para poder medir minhas metas, tudo no Google Analytics, mas é interessante eu poder filtrar isso no Mautic. Né? Vamos supor, eu anunciei o webinar no grupo do Mautic Brasil, na nossa página, então eu tenho como segmentar quem acessou o webinar, tanto pelo quem se inscreveu no webinar pelo Facebook e quem se inscreveu pelo webinar pela nossa página no Facebook. Então, ficou bem legal, né? Aqui na parte de ativos, teve uma pequena correção também que estava atrapalhando muito. Quem colocava um link de um ativo no corpo do e-mail, quando você clicava no link, ele dava erro 500. Ele não redirecionava a pessoa para o ativo mesmo, né? Então, também foi corrigido esse problema aí nos ativos do Mautic, né? É um probleminha chato que tinha e acontecia, né? Você colocava, quem usa opt-in, por exemplo, né, quem dava download de um e-book, você mandava o e-book através de um ativo, o cara clicava e não baixava, né, porque dava um erro. Também foi corrigido, né, esse problema. Aqui em formulários, pessoal, de novidade aqui no Mautic 14, essa ação do formulário, cadê aqui? Enviar um e-mail, enviar os resultados do formulário. Ela também teve algumas melhorias, né? Eu posso enviar esse formulário na hora, né? Ele não passa pela Chrome. Então, muita gente usa essa opção de Form Results com o Zapier, por exemplo, ou com alguma outra integração, algum CRM que faz a leitura de e-mail, né? Então, a pessoa preencheu um formulário, na hora o e-mail é disparado, né? Esse e-mail que é disparado, não passa pela Chrome. Outra opção interessante também é você poder responder por contato. Então, você vai receber um e-mail, se você responder esse e-mail, você já responde por contato, né? O reply to vem com o e-mail do contato. Além daquelas opções de enviar o e-mail para o proprietário, né? Ou enviar aqui o e-mail para o contato. Então, aos pouquinhos vão melhorando aqui, né? Uma coisinha ou outra nos formulários. Outra coisa interessante também foi que agora eles vão listar aqui somente os itens, os temas que possuem formulários. Antes eles listavam aqui temas que não tinha ali o CSS de formulário e acabava que dava um erro no Mautic, né? Eles também corrigiram essa opção. Aqui, pessoal, nos campos, né, nesses itens aqui do Mautic, corrigiu também um problema com campos do tipo select, que não herdavam, né, os valores, né, ali de um campo, né? Acho que eu não tenho, não sei se eu tenho aqui algum campo. Um campo select. Ele não, aqui do campo numérico. Então, aqui nas propriedades, ele não exibia a opção de herdar os valores do campo mesmo, né? Eu tinha que vir novamente aqui e lançar item por item nos campos select. Né? Também foi corrigido isso daí. Então, eles basicamente
trabalharam em cima de correções, né? Correções de erro aqui no Mautic. Aqui, pessoal, nas campanhas, eu acho que foi aqui a parte mais que teve a maior reviravolta, né? Que é essa opção aqui, né? Que é permitir que um contato passe mais de uma vez pela campanha, né? Que é o vulgo campanha recorrente. Eu uso o Mautic desde final de 2015. Né? Desde o final de 2015, eu acho que eu vejo as pessoas pedindo campanha recorrente no Mautic, né? A gente está indo para o final de 2018, né? Aí chegou a esse recurso, né? Esse recurso tem que saber usar, né? Tudo que é recorrente, tudo que tem um ciclo, eu tenho que entender esse ciclo para esse ciclo não virar um loop infinito, né? Aquele negócio que não tem fim, porque daí vira um problema, né? Então, basicamente, né? Aquilo dá a dica, né? Basicamente, quando você habilitar esse recurso aí da campanha recorrente, eu tenho que remover o contato da campanha, né? Por qualquer motivo ali, e se eu marcar como sim aqui, a hora que eu recolocar esse contato na campanha, ele volta do começo de novo. Então imagina que eu tenho 5 ações, o contato executou 3, eu removo ele da campanha, eu ponho novamente, ele começa a dar 1. Se o contato foi até o final da campanha, eu tenho que remover esse cara da campanha, adicionar ele novamente, aí ele volta do começo de novo. Então, se eu marcar como não aqui, eu vou continuar naquele modelo antigo, né, do Mautic, o contato ele entra na campanha, eu removo da campanha, quando ele volta para a campanha, ele vai do ponto que ele parou. E se ele for até o fim, ele não volta novamente. Então, se você marcar como não, usamos o modelo antigo, só passa uma vez, e se ele sair e voltar, ele volta do ponto que ele parou. Marcando como sim, ele vai poder passar várias vezes pela campanha. Lógico que não pode ser simultâneo isso, né? Vai passar uma vez por vez ali, né? Vai passar uma vez pela campanha. Se eu remover ele no meio da campanha e eu pôr novamente na campanha, ele volta do começo de novo. Então eu tenho que ficar atento com isso, porque é aí que pode ser o problema do loop. Né? Eu tiro da campanha, põe na campanha. Tiro da campanha, põe na campanha. Se você dispara um e-mail no começo, por exemplo, aí é problema, né? Porque daí você vai ter que o cara vai receber e-mail todo dia, né? Então a gente tem que ficar bem atento nesse item, né? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui um contato, um segmento de contatos ativos do e-mail. Uma das ações aqui da campanha que entrou, nas opções de change de campanhas aqui, ó, é essa opção, remover o contato dessa campanha. Essa opção de remover o contato da campanha, ela é a melhor opção para você poder remover o contato e evitar o loop. Né? Então, se eu remover manualmente, então imagina o seguinte, tem um segmento. Esse segmento, ele filtra uma tag. Quem tem a tag, entra no segmento, entra na campanha. Se eu remover a tag do contato, ele sai do segmento e também sai da campanha. Aqui não, aqui eu não preciso remover a tag dele. Eu posso explicitamente remover esse cara da campanha. Então ele continua com a tag, né? E ele sai da campanha. Ele não vai entrar novamente na campanha por causa da tag. Eu vou ter que usar algum outro artifício para poder reincluir esse contato na campanha. Então é um assunto longo, dá para montar mais alguns 2, 3 webinars só de campanha recorrente para entender toda essa mecânica. Mas a maneira que foi feita ficou muito flexível, né? Eu achei que fosse ser um modo mais simples, mas não, né? Se a gente conseguir entender bem como é que funciona essa mecânica, você consegue montar campanhas bem complexas aí de interação, de pontuação, né, de contatos, de pontuação recorrente, etc. Né? Ficou bem interessante. E mais um item, né, um item também muito aguardado. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Ajustar os pontos, né? É a opção de jump to, né, de eu poder pular aqui. Por exemplo, aqui eu vou mudar o contato de estágio. Não tem estágio. Deixa eu mudar aqui uma outra opção. Eu vou adicionar um contato no segmento. Acho que não vai dar. Como é que funciona? Eu tenho duas ações. Tem a ação A e a ação B. O contato ele vem para cá ou ele vem para cá, né? Eu posso vir aqui fazer uma decisão, por exemplo. Eu vou mandar um e-mail. Vamos mandar um e-mail. Send e-mail. Né? Confirma sua inscrição.
Mandei um e-mail. Se a pessoa abrir o e-mail, eu quero enviar a pessoa para esse ponto aqui, ó. Porque senão eu ia ter que fazer uma série de ações e condições nessa perninha positiva e novamente uma série, as mesmas ações e verificações na perninha negativa. Agora não, agora eu posso vir aqui no Open Email, uma ação, Jump to Events, né? Modify Contact Segment. Eu vou encaminhar o contato, ele fica com esse ícone aqui, né? Ele encaminha o contato para essa ação aqui. Então eu posso fazer uma série de tentativas. Assim, ele recebeu o e-mail? Não. Eu mando de novo. Assim que ele lê o e-mail, aí sim eu encaminho ele para um outro lado aqui da minha campanha, né, e continua o fluxo da campanha. Então esse Jump to também acho que era da minha listinha ali de itens, né, que o pessoal pedia no Mautic, que acho que era o segundo maior, né? O primeiro era a recorrência, o segundo era o Jump to. Então, se você também entender essa mecânica de como que funciona essas opções, você vai economizar muito tempo em campanha, né? Muito tempo montando uma campanha. Você poder seguir umas condições, e em algum momento você move o contato para um outro lado da campanha, né? Anteriormente, né, quem sugeria aqui para os clientes, era que criasse duas campanhas. Então, numa campanha, você fazia tentativas, assim que desse certo, você movia a pessoa para uma outra campanha. Agora ficou mais fácil. Agora, numa mesma campanha, eu consigo passar o contato de uma parte para outra aqui sem problemas, né? Esse novo modelo de campanha do Mautic ficou bem interessante, né? Aqui em canais, em e-mails, né? A gente tem também aqui uma nova, um novo recurso que é um pouco mais técnico, mas é bem interessante, que é a opção de eu poder incluir cabeçalhos no e-mail, né? Quem trabalha com integrações, né? Aqui a gente usa um sistema de CRM, CRM não, de helpdesk, que você passa um ID num cabeçalho, o helpdesk consegue identificar lá o e-mail e atribui com contato. Então agora ficou bem interessante eu poder, e aqui também eu posso inserir custom fields, né? Então eu posso criar campos personalizados e incluir aqui nesses cabeçalhos também. Então, é um recurso um pouco mais técnico, mas que vai abrir muitos caminhos para o Mautic, principalmente para esses sistemas que fazem esse tipo de integração por cabeçalho de e-mail, né? Tem CRM também que trabalha com isso. Acho que o HubSpot também trabalha com isso. Você passa um cabeçalho específico para ele. Mas para quem usa plataformas SaaS de envio de e-mail, por exemplo, quem usa o Spark Post, o Spark Post tem um serviço chamado Smart Send. Esse Smart Send do Spark Post, ele permite, por exemplo, você envia um e-mail para o Spark Post, o Spark Post vai identificar ali o melhor horário para enviar esse e-mail para o contato, né? Só que você só consegue usar esse serviço no Spark Post se você enviar um cabeçalho Smart Send igual a 1 no e-mail. Sem esse cabeçalho, você não habilita o recurso, né? O SendGrid, por exemplo, também tem um sistema de validação de e-mails, né? Então você manda o e-mail para o SendGrid, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma lista de supressão. Então você passa um parâmetro de cabeçalho para ele, ele vai verificar em toda a base dele se aquele e-mail é um e-mail válido. Se não for um e-mail válido, ele nem envia. Então tudo isso é feito através de cabeçalhos, né? Você se comunica com esses sistemas através de cabeçalho. Na Amazon, por exemplo, você pode passar cabeçalhos para usar templates, né? No SendGrid também você pode passar template por cabeçalho. Você escolhe qual é o template, você só passa parâmetros e o template para ele. Então fica muito mais fácil de você utilizar recursos avançados aí dos SMTP, né, e também integrar com outras plataformas através aí dos cabeçalhos, né. Quem usa o Amazon, agora o Mautic está 100% usando a API do Amazon, então você vai poder inclusive enviar anexos pelo Amazon, lembrando que o anexo no Amazon conta a parte, né, o espaço que ele ocupa, então se você envia bastante, vai vir um pouco mais caro aí a sua conta. Quem usa o Elastic Email também, o Mautic está agora de acordo com as mais recentes mudanças da API dele, né? O Elastic Email ele é muito restrito em relação a GDPR, em relação a uma série de parâmetros, né? Então agora por padrão, agora o Mautic trabalha 100% de acordo com os parâmetros que eles exigem que um sistema de envio em massa utilize. SendGrid sempre foi muito compatível, o Spark Post também. Então, com esses cabeçalhos agora, você fica mais compatível ainda, né? Você pode
utilizar qualquer sistema de e-mail que pede ali um detalhezinho ou outro, o Mautic vai ser capaz de enviar para você, né? E é isso, né? Aqui em relatórios, a gente pode montar ainda um relatório de UTM, né? Que é um último item. Então, eu posso montar um relatório com UTM Source, Medium, todos os parâmetros ali de campanha, para poder entender quais são os contatos e como que esses contatos interagiram aí com o meu site, né, com as minhas automações, com os UTMs, né? Bem interessante também esse recurso do Mautic de exibir aqui as UTMs. Tá certo, pessoal? Essas são as mudanças aí, essas são as novidades dessa versão 2.14 do Mautic, que saiu agora no finalzinho aí de julho, que promete balançar bastante aí a automação de todo mundo com as campanhas recorrentes e com as opções lá de cabeçalho de e-mail, jump to e as correções internas, né? De melhoria interna, pessoal, no Mautic 2.14, na parte de TI, né, que é a minha área aqui, o Mautic melhorou muito o desempenho da execução de campanhas e também corrigiu uma série de bugs. Por exemplo, né, o Mautic permitia que um contato anônimo entrasse numa ação de envio de e-mail. Agora ele não vai permitir mais, né? Então, por mais que um anônimo entre na campanha, em algumas ações que eu preciso de um lead identificado, o Mautic vai tratar essa exceção aí e não vai permitir que gere lá uma exceção. Outro ponto interessante é que o Mautic lançou um comando, está no nosso blog, lá na nosso guia de crons, que é um comando, é o dedup. Né? Esse comando, ele desduplica contatos, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer um merge em contatos duplicados, que tem e-mails repetidos no caso ali, né? Ele vai respeitar também todos os campos-chave. Então, se você colocou, por exemplo, dando um exemplo simples, você colocou um campo e-mail e tem mais um outro campo que também é chave, uma chave composta. Ele vai usar as duas chaves para poder mesclar o contato. E ele vai mesclar do mais antigo para o mais novo. Então, ele vai considerar que o que tem mais histórico, mais antigo, vai ser o oficial. E ele vai somar nesse contato todo o histórico e também as informações mais recentes dos novos contatos. Foi bem inteligente essa mesclagem que eles fizeram, né? Acontece muito quem usa API, quem insere contato direto no banco de dados, de ter contato duplicado, né? Às vezes uma importação também ali que acontece. Então eles montaram um comandinho para mesclar esses contatos duplicados. Outro ponto interessante também agora, na importação de contato, ela ficou um pouquinho mais lenta, porque também é feita uma validação de e-mail. Então, ele vai fazer aquela validação que tem dentro da campanha. Ele verifica se tem o MX, ele verifica se tem a sintaxe ali de um e-mail de verdade, né? Se tem um arroba, se tem um TLD, se tem um nome antes do arroba, enfim, né? Se não tem um ponto antes do arroba, nem um ponto depois do arroba. Tem uma série de parâmetros que você não pode ter no e-mail para ele ser válido, né? Então, demora um pouquinho mais para fazer a importação, mas ele vai marcar. Inclusive, ele pode marcar um lead como bounce já na importação, né? Se o domínio não existir, se o e-mail tiver a grafia errada. Então, vai ficar um pouco mais lento, mas tem um benefício nisso, né? E no segmento já disse, né, que mudou ali as consultas do banco de dados, ficou extremamente rápido os segmentos, ficou extremamente rápido também as campanhas, né? A maneira que você processa a campanha. E agora também eu posso usar threads no Mautic, né? Se você tem uma estrutura que suporte threads, né? Você pode rodar uma campanha em processos paralelos, né? Então você tem um milhão de contatos para poder passar uma campanha. Antes eu tinha uma fila, do primeiro até 1 milhão. Então eu ia ficar umas 2 horas ali processando. Agora eu posso quebrar em 5 threads de 200 mil, que processa muito mais rápido. Então, ao invés de eu esperar 2 horas, agora eu espero 20 minutos. Mas eu tenho que ter máquina para aguentar isso, né? Mas eu consigo reduzir o tempo de execução das campanhas do Mautic se eu tiver uma estrutura que permita utilizar as threads, né? Que é um recurso também que era muito pedido no Mautic, né? Aqui também a gente sempre quis ter esse recurso. E nessa versão 2.14 é permitido que você utilize threads especificamente em campanhas, né? Outros comandos não têm a opção de thread ainda. Né? Na opção de e-mail, a gente pode mandar os e-mails agora por faixas de contato também, são parâmetros da cron. Então, imagina que você tem uma cron, tem 1 milhão de contatos, e você quer enviar um e-mail de broadcast para esse 1 milhão de contatos.
né? No modo antigo, novamente, né, eu tinha uma fila do 1 até 1 milhão. Você ia ficar o dia inteiro mandando e-mail para esses contatos aí, né? Agora não, agora eu consigo separar também em faixas específicas e enviar do 0 ao 200 mil, 200 mil ao 400 mil, e eu consigo rodar comandos simultâneos de envio de e-mail, né? Então é uma maneira de você escalar o Mautic, né, que na parte que a gente tem uma estrutura focada nisso, né, de escalar o Mautic, que para a gente é uma maravilha. Ter esses recursos facilitou muito aqui o nosso dia a dia, né, o nosso entendimento da plataforma para poder escalar, né. E é interessante também, no nosso caso aqui, né, eu gerencio lá o Docker do Mautic, né, eu sou mantenedor oficial do Mautic do Docker do Mautic, e lá também a gente está começando a incluir algumas dessas opções para facilitar a vida de quem quer lançar o próprio Mautic, né? O Docker padroniza muito o ambiente, é excelente, mas tem que ter um conhecimento de Docker para poder usar ele, né? Mas também o Mautic 2.14 trouxe muito mais estabilidade, a máquina está mais estável também, o próprio Mautic está mais estável, né? Começou já o teste para o Mautic 2.14.1 ter suporte ao PHP 7.2. Né? Não sei se vocês fazem benchmark, vocês fazem algum tipo de teste. Se você rodar o Mautic no 5.6, no 7.0, 7.1, vocês vão ver que a diferença é enorme de desempenho de um para o outro. Né? Do PHP 5.6 para o 7 é um abismo, né? E do 7 para o 7.1, você percebe que o 7.1 é muito mais eficaz no processamento das crons, principalmente, porque ele gerencia melhor a memória, né? E na interface também, porque ele tem uma série de melhorias ali na interna do próprio PHP para poder renderizar melhor aqui a tela da gente no navegador, né? Então, essa versão do Mac 2.14, para quem é da TI, aqui no nosso caso, para os usuários também, principalmente, mas ela é boa para todo mundo, né? Uma versão que teve melhoria em todas as áreas, foram 3 meses do desenvolvimento quase aí, mas que valeu muito a pena a espera. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo webinar.